Alan, para quem não me conhece. Eu recebi a oportunidade de trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. Eu sou esposo da Rafaela, sou pai da Sofia. Nós já estamos aqui na embaixada há mais ou menos 1 ano e pouco. E nós já temos a nossa caminhada com Cristo faz cerca de 11 anos. Só que nesse último ano, em que a gente esteve na embaixada, nós tivemos um grande crescimento espiritual. E eu acho que o ápice, até agora, é essa oportunidade. Então eu agradeço ao pastor por ter confiado em mim para trazer essa palavra para o coração de vocês nessa noite. Essa semana a gente foi na casa do Gustavo, um dos meus maiores incentivadores, né? E ele trouxe uma palavra de calma para o meu coração, que ele disse que o seguinte: ô Alan, na hora que tu subir lá em cima, tu vai ver que é desesperador. E eu confirmo isso, realmente é desesperador. Amém, gente? Aqui a gente recebeu uma oportunidade de também ser líder de adolescentes, o que é uma coisa muito engraçada, porque durante essa pandemia, o pastor ele nos incentivou a fazer alguns cursos, aproveitar esse tempo livre que a gente teve. E eu fiz alguns cursos e eu adquiri um curso, e ele era composto de 17 módulos. E um desses módulos era sobre ministério de adolescentes. Só que não tinha ordem. Tu pode fazer os cursos de acordo com a tua vontade. E eu olhei para aqueles cursos e falei assim: não, esse de ministério de adolescentes eu vou fazer por último, porque eu não vou usar para nada, né? E 2 semanas depois, o pastor nos incumbiu de liderar esse ministério. Agora ele está na minha prioridade. A palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite, ela está lá em Mateus 8, 18 ao 26. Amém? Quando o pastor me convidou, ele me levou para um culto lá na sede, né? E eu estava sentado na cadeira, e ele veio com o celular e falou assim: ó, Alan, olha aqui. Eu achei que ele ia me mostrar uma foto, alguma coisa. Quando eu levantei, era o calendário. Ele falou assim: ó, tá vendo esse dia aqui? Vai pregar na igreja nesse dia. Glória a Deus. Eu falei: aham, tudo bom. Por Deus eu falei: maluco. Mas quando eu me sentei, eu já tinha uma palavra no meu coração. No outro dia, eu comecei a fazer o esboço. E quando eu estava na metade, eu fiz uma coisa que eu tenho costume de fazer. Eu dei uma pausa, abri a minha Bíblia e resolvi ler alguns versículos aleatoriamente. Enquanto eu estava lendo esses versículos, o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração sobre essa palavra. E ali eu resolvi mudar. Resolvi atender aquilo que Deus falou no meu coração naquele momento. Está lá escrito em Mateus 8, 18 ao 26. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar o meu pai.
Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Até aí. O tema dessa mensagem é uma vida com Cristo. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você nessa noite é que uma vida com Cristo, ela demanda comprometimento. Quando a gente volta para o nosso texto, a gente vê um primeiro homem que chega para Cristo e diz que deseja segui-lo. Aquele homem, ele era um escriba. A responsabilidade dele era copiar as Escrituras. Hoje nós temos um privilégio que, ao querer adquirir uma Bíblia, você pode fazer isso sentado nessa cadeira. Você pega o seu celular, entra num site, escolhe a versão que você quiser, escolhe com comentários, sem comentários, faz a compra e ela chega na sua casa. Naquela época, não funcionava dessa maneira. Os escribas é que eram responsáveis por copiar a palavra de Deus. Com isso, aquele homem, ele detinha um lugar de honra dentro da sociedade judaica da época. Ele era um homem de privilégios. E quando ele demonstra aquela vontade dentro do coração dele de seguir a Cristo, Cristo não o repreende. Mas Cristo lhe dá um aviso de que era necessário comprometimento com a obra. Porque o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus necessita de trabalho. É necessário que nós sejamos comprometidos com aquilo que Cristo nos entrega, com aquilo que Deus prepara para as nossas vidas. Lá em Lucas 10:2, Jesus declara que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. As pessoas que realmente se comprometem com o reino, que realmente se comprometem a levar a palavra de Deus, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. É necessário comprometimento. Cristo, ele nos dá o exemplo de comprometimento. Lá em João 5, durante um sábado, Jesus ele cura um paralítico. E quando os religiosos daquela época, eles veem aquilo que aconteceu, eles se indignam com aquilo, porque era sábado e não era lícito fazer nada ao sábado. Quando eles indagam a Cristo por que ele estava fazendo alguma coisa em um sábado, ele responde: eu trabalho até agora porque o meu Pai também trabalha. Comprometimento. A partir do momento que nós somos comprometidos com a obra de Deus, não tem horário, não tem dia. É a qualquer momento, nós podemos ser chamados e nós devemos atender. Isso é comprometimento. O descompromissado, ele é geralmente o mais voluntário, é o primeiro a se voluntariar. É aquele que diz: eis-me aqui, Senhor. Só que na hora de trabalhar, ele não se encontra.
ele se faz ausente. O compromissado é aquela pessoa que ela está sempre ocupada. E quando Deus quer entregar mais alguma coisa para ela, ela fala assim: não, Senhor, eu já estou fazendo tantas coisas. E a minha família, e o meu trabalho, e o meu lazer, só que ao mesmo tempo em que ele reclama daquilo, em que ele diz que ele não suporta, ele não aguenta mais carga de trabalho, as mãos dele estão estendidas. Ele está recebendo, ele está trabalhando, ele se compromete com aquilo que lhe é entregue. No reino de Deus, uma vida com Cristo, ela demanda comprometimento. Deus, ele sempre chama quem já está ocupado. Porque quem já está ocupado é comprometido. Quando Cristo, ele chama Pedro, Pedro ele estava trabalhando. Pedro ele faz a pescaria, passa uma noite inteira, uma madrugada inteira, trabalhando, comprometido com aquilo que tinha para a vida dele, sem resultado nenhum. E quando Cristo chega e manda ele voltar para o mar e lançar as redes novamente, ele volta e vê o milagre na vida dele, porque ele se comprometeu. Porque ele acreditou naquilo que Cristo tinha para ele. Uma pessoa ocupada, uma pessoa comprometida com a obra de Deus. Jesus, ele diz para aqueles homens naquele momento, que faria deles pescadores de homens, porque viu que eram pessoas comprometidas. Mateus, quando é chamado por Cristo, também estava trabalhando. Davi, que foi ungido rei, também estava trabalhando. Quando Samuel chegou na casa do pai dele para ungí-lo rei sobre Israel, onde ele estava? No campo, trabalhando, comprometido com o trabalho que a família dele tinha entregado para ele. Cuidando das ovelhas do pai dele, cuidando do sustento da família dele, ocupado, comprometido. Contra todas as adversidades, contra leões, contra ursos, comprometido com aquilo que havia sido entregue para a vida dele. Eliseu, quando foi chamado por Elias, lavrava a terra, trabalhando, ocupado. Gideão malhava o trigo no lagar. E entenda que o lagar não é lugar para malhar o trigo, e sim um lugar de fazer vinho. Só que Gideão, ele estava naquele lugar porque existia uma situação adversa. Ele estava naquele lugar para escapar dos inimigos. Mas mesmo diante daquela situação adversa, ele não deixou de estar comprometido com o seu trabalho, de fazer aquilo que lhe foi entregue. Por isso ele foi chamado, porque ele era comprometido. Nós costumamos inventar desculpas para não nos comprometer com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E uma das nossas desculpas favoritas, a minha desculpa favorita, sempre foi o tempo. Eu não tenho tempo. Eu não posso assumir nenhum compromisso, porque eu já faço muitas coisas. Então você quer tempo? Então Deus disse, toma, pandemia, 2 meses em casa. Com que você se comprometeu com o reino de Deus? Quantos cursos você fez? Quantas palavras você escreveu? Quantas mensagens você ouviu? O problema nunca foi tempo. O problema é a nossa falta de comprometimento com as coisas do reino de Deus. E entenda que não importa o tamanho daquilo que Deus te entregou.
Tudo aquilo que Deus nos dá, nós temos que fazer com excelência. Porque quem é fiel e é colocado sobre o pouco, será colocado sobre o muito. Todo trabalho para a honra e glória de Deus, ele é importante. E a partir do momento que você se compromete com aquilo que Deus te entregou, Deus ele vai te entregar ainda mais. Quanto mais você faz no reino de Deus, mais você cresce espiritualmente. Mais você recebe. Lá em João 12, 26, Jesus diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Sempre que você se compromete na obra de Deus, Deus, ele honra a sua vida. Deus, ele honra a sua vida. Sempre que você trabalha na obra, que você se compromete com aquilo que lhe foi entregue, Deus, ele honra a sua vida. Você cresce. O segundo ponto de uma vida com Cristo, que eu aprendo com esse texto, é que uma vida com Cristo, ela exige prioridades. Continuando o texto, um homem, ele também manifesta no seu coração o desejo de seguir a Cristo. Só que o pai daquele homem havia falecido. Então ele fala para Cristo: Jesus, que eu possa primeiro enterrar o meu pai, que eu possa fazer o velório do meu pai, e depois disso, eu te sigo. Jesus, ele dá uma advertência para aquele homem. Segue-me agora, segue-me agora. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O que Jesus estava dizendo para aquele homem é que é necessário prioridades. Cristo, ele vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Cristo, ele deve ser o centro. A Bíblia relata lá em Mateus 19, que havia um jovem rico que procurou a Jesus. E ele indaga a Jesus: Jesus, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus, naquele momento, responde ao jovem que é necessário que ele cumpra as Escrituras, que ele cumpra os mandamentos. Aquele jovem, então, diz a Jesus que ele já havia guardado os mandamentos em seu coração, e todos eles ele cumpria. Jesus, naquele momento, ele diz ao jovem: então vá, vende tudo aquilo que tu tem, e dá aos pobres, e segue-me. Prioridades. Aquele jovem, ele sai daquele lugar entristecido. Porque mesmo que ele guardasse as Escrituras no seu coração, a prioridade da vida dele não era Deus. E ele não tinha a força necessária para mudar a prioridade dele. O foco dele não era o Deus das coisas, mas as coisas que Deus podia dar para ele. E não se trata de riqueza. Se você lembrar de Zaqueu, Zaqueu também tinha muitas posses. E Jesus declarou a salvação sobre a casa de Zaqueu. Só que em nenhum momento Jesus disse que era necessário que Zaqueu vendesse tudo aquilo que ele tinha. Sabe qual é a diferença entre essas duas histórias? É que Zaqueu compreendeu por si só qual deveria ser a prioridade na vida dele.
Ele entendeu que Jesus devia ser o centro da vida dele. Lá em Lucas 10, relata que Jesus, ele entrou em uma aldeia. E ele chegou até uma casa para ministrar um GR, um encontro, uma célula, um grupo de relacionamento. E as anfitriãs daquela residência eram duas irmãs, Marta e Maria. Então Jesus, ele se senta e ele começa a ensinar dentro daquela casa. Ele começa a pregar a palavra de Deus. Naquele momento, Maria, ela se senta aos pés de Cristo para ouvir a palavra, para ser ensinada. E Marta, como anfitriã daquele local, ela se preocupa com outras coisas. Ela se preocupa se está todo mundo bem acomodado, se tem uma jarra de água, se alguém precisa de alguma coisa. Ela queria que tudo estivesse perfeito. E quando ela vê Maria naquele lugar, sentada, ouvindo a Cristo, ela se indigna. E indignada, ela busca Jesus para que Jesus exorte Maria. Afinal de contas, Maria também era anfitriã daquele lugar. E a responsabilidade de lidar com todas aquelas coisas também era de Maria. Só que Jesus, naquele momento, ele responde a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria, ela escolheu a boa parte, e isso não será tirado. Prioridades. A prioridade naquele momento, naquela casa, era ouvir a Cristo. Cristo era a prioridade. Em nenhum momento Jesus disse que as outras coisas elas não eram importantes, porque elas eram. Se a gente lembrar daquele homem que perdeu o pai, Jesus não disse que o pai dele não era importante, porque era. O que Jesus nos ensina é que é necessário priorizar. Colocar Cristo como centro das nossas vidas. No Salmo 127 está escrito: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se Cristo não é o centro daquilo que você faz, nada disso importa. Nada disso é importante. Tudo aquilo que você faz, quando Cristo não é o centro, perde o sentido. Perde a importância. Eu sei que muitas vezes nós nos preocupamos e o nosso trabalho, e a nossa família, e o que será de nós em um meio tão conturbado como esse que a gente vive hoje. Tempos incertos. Mas lá em Mateus 6:33 está escrito: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A partir do momento que a gente coloca Cristo como prioridade da nossa vida, tenha certeza que você não precisa se preocupar com o resto. Deus, Ele sempre provê para os seus. A partir do momento que Ele é prioridade na nossa vida, você dá legalidade para que Ele possa agir em todo o resto. Para que Ele possa se manifestar em todo o resto. Prioridades. Uma vida com Cristo exige prioridades. Qual tem sido a sua prioridade? O que você tem priorizado na sua vida? Cristo, Ele tem sido colocado em primeiro lugar na sua vida? Você tem buscado o reino dos céus acima de todas as outras coisas?
Como está a sua vida com Cristo? O terceiro ponto desse texto é que uma vida com Cristo, ela passa por aflições. Na sequência daquele texto, aqueles homens que assumiram um compromisso, que colocaram Cristo como prioridade na sua vida, eles embarcam em um barco e eles fazem uma travessia no mar. E durante aquela travessia, uma grande tempestade se abateu sobre o barco. E eles se viram desesperados. Uma vida com Cristo, ela passa por aflições. Eu não sei o que te contaram quando você aceitou a Cristo na sua vida. Se te venderam o evangelho tabajara, que diz que agora os seus problemas acabaram. Mas o que eu tenho para te dizer é que muitas vezes as nossas aflições aumentam ainda mais. Nós passamos por ainda mais lutas. Você conhece um camarada chamado Paulo? Paulo, ele foi um dos maiores evangelistas que já pisou sobre essa terra. Responsável direto por levar o cristianismo às nações, por fazer o nome de Cristo conhecido, usado por Deus. Lá em 2 Coríntios, do 24 ao 28, e eu quero que você anote, eu quero que você se lembre desse texto, 2 Coríntios 11, do 24 ao 28, Paulo ele diz o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Você acha que Paulo era um cara comprometido? Óbvio que ele era comprometido. Você acha que Paulo tinha como prioridade da vida dele Jesus? Óbvio que tinha. E como a gente pôde ver nesse texto, Paulo, ele sofreu inúmeras aflições ao longo do ministério dele. E por muitas vezes nós achamos que nós passamos aflições. Por causa de um boleto, por causa de um chefe, por causa de um problema na família. Isso são aflições pela palavra de Deus.
Essa deve ser a régua. A katana, a espada samurai, que todo mundo aqui deve conhecer, de filmes, ela é considerada uma das melhores lâminas feitas pela mão do homem. Só que para chegar naquele resultado de uma lâmina quase perfeita, é necessário que o ferreiro, ele dobre o metal centenas de vezes, milhares de vezes. O metal vai no fogo, bigorna, martelo, água. Fogo de novo, bigorna, martelo, água. Refinando aquele metal até chegar no resultado. Assim somos nós em Cristo. Todas essas aflições, tudo aquilo pelo que nós passamos ao longo das nossas vidas, é para nos refinar, é para tratar o nosso caráter, é para nos fazer dignos de reinar com Cristo, é para te melhorar cada vez mais, é para que você seja testemunho na vida das pessoas que te cercam. O resultado de todas essas aflições pelas quais Paulo passou, está lá em Filipenses 4, 12 e 13, que diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Tudo você pode naquele que te fortalece. E é passando por todas essas aflições que você aprende isso. Que você é moldado no fogo, se tornando um cristão cada vez melhor. As aflições, elas são necessárias na nossa vida. Se você não passasse por todas essas provações, como que você poderia ajudar aqueles que te cercam? Como que você poderia dar uma palavra de refrigério a todos aqueles que estão ao seu redor? Como que você poderia crescer até a estatura do varão perfeito? É através de todas essas provações, é através de todas essas aflições que o nosso caráter em Cristo ele vai sendo moldado, ele vai sendo transformado. Até que nós cresçamos e possamos atingir tudo aquilo que Cristo espera de nós. Lá em João 16, 33, Jesus ele diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Cristo, ele venceu o mundo. Então tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Você possa se colocar de pé nessa noite. Queria pedir para o louvor subir aqui. Que você que nos assiste online também possa se colocar em pé agora neste momento. Essa mensagem, ela não acaba na aflição. Essa mensagem, ela tem um quarto ponto.
os discípulos, eles estavam com Jesus naquele barco. E durante aquela tempestade, eles se viram desesperados. Só que em um determinado instante, eles se lembraram quem estava naquele barco com eles. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eles clamaram a Cristo. E Jesus se levantou e acalmou aquela tempestade. O quarto ponto dessa mensagem é que uma vida com Cristo, ela alcança a bonança. Jesus, Ele está no barco com você. E eu não sei qual é a tempestade que aflige a sua vida nessa noite. Só que uma coisa eu sei, que se você se comprometer, que se você colocar Cristo como prioridade na sua vida, e se você se lembrar que Ele está com você, e clamar: Cristo, salva-me, Ele vai acalmar essa tempestade. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, declarando que é chegado um tempo de bonança, que nesse momento a tempestade cessará, que você possa declarar nesse momento com os seus lábios que é chegado o fim da sua aflição, que é chegado o fim da sua aflição. Que você assume um compromisso em seguir a Cristo, que você coloca Jesus como prioridade da sua vida. Declare um tempo de bonança. Declare agora neste momento. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Declaramos, Pai, que é chegado um tempo de bonança na vida dos teus filhos. Dá-nos, Pai, entendimento para assumir um compromisso contigo, um compromisso com a tua obra, que nós possamos colocar a Jesus Cristo como prioridade nas nossas vidas. Dá-nos sabedoria para lidar com todas as aflições, Pai, que nos afligem diariamente, com todas as situações adversas, com todos os problemas, tendo a certeza que tudo podemos
naquele que nos fortalece. Nós declaramos que é chegado um tempo de bonança. Glória a Deus.